Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e olha só, pessoal, uma deputada do PSOL bateu de frente com o ministro Paulo Guedes e o questionou sobre diversos pontos da reforma da Previdência. A deputada o questionou se ganhar 1 ou 2 salários mínimos virou privilégio, porque segundo ela, cerca de 90% da população ganha essa renda de 1 a 2 salários mínimos, porque o governo utiliza dessa fala de que essa proposta de reforma da Previdência veio para combater os privilégios. A deputada ainda disse que Paulo Guedes está em defesa das grandes elites e que está em conluio com grandes bancos, e isso gerou um bate-boca entre a deputada e o ministro Paulo Guedes. Ela disse também que Paulo Guedes tem interesse em ajudar instituições bancárias, porque, para quem não sabe, Paulo Guedes é associado a grandes instituições bancárias e já foi proprietário de banco. Então ele é um dos maiores interessados nesse novo sistema de capitalização que ele quer implantar aqui no Brasil, para que os bancos e não mais o INSS gerenciem a sua aposentadoria. Veja como foi essa discussão completa e se você não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe sua opinião aqui abaixo sobre o que você acha, sobre qual dos pontos de vista você concorda mais. Fique agora com o vídeo dessa discussão entre os dois. Eu imagino, pela trajetória que conheço do senhor, que o senhor tenha mais apreço aos bancos, aos banqueiros, à lá Escola de Chicago, ao regime previdenciário, à lá ditadura de Pinochet. Mas estamos numa casa do povo e eu queria que o senhor, por favor, respondesse por que o povo deve acreditar de novo. O último ciclo foi um ciclo de um monte de promessa para supostamente tirar o Brasil de uma suposta recessão, reforma trabalhista para crescimento econômico, privatização para crescimento econômico, congelamento de investimentos em áreas estratégicas para crescimento econômico. E o que o senhor mesmo trouxe como estatística são quase 50 milhões de trabalhadores fora do mercado formal. E o senhor, sinceramente, ainda tem coragem de comparar o que o senhor chama de gasto, mas é investimento que Previdência é direito, de 700 bi na Previdência com gasto de educação. Ah, está investindo aqui, gastando aqui, não dá para gastar aqui. Quando, na verdade, se sobrar, não vai nem poder investir em educação, porque está congelado o aumento de investimentos por 20 anos nessa área. É para pagar dívida com o banco, seus amigos do lobby, lá do escritório, senhor ministro. Seguindo aqui, eu queria que o senhor respondesse objetivamente, se possível. A gente tem um ciclo de austeridade no último período, que, na verdade, é o que leva à recessão econômica. Por que o senhor acha que mais austeridade, a maioria do povo, vai dar credibilidade para o senhor e para o Bolsonaro se o último ciclo se mostrou ineficiente e ineficaz? Seguindo, o senhor fala, e eu queria falar em maioria do povo por isso, em privilégios. Pare de mentir para o povo, senhor ministro. Essa reforma, que na verdade é um desmonte da Previdência, é o fim da Previdência, não é para atacar os tais privilegiados, que o senhor chama dos servidores. Sou professora, no meio disso tudo aí estão os profissionais de educação que dia e noite trabalham aí sem descansar. A mensagem executiva mandada para essa casa aponta que 83% da economia de recursos não vem dali, vem do regime do RGPS, BPC, ou seja, maioria de trabalhadores precarizados, rurais, informais, terceirizados, domésticos que limpam o chão das casas de muitos dos senhores. É em si, num Brasil com um histórico de informalidade no trabalho, me desculpe, senhores, é impedir essas pessoas de se aposentar. Eu queria perguntar se o senhor sabe qual que é a carne mais barata do mercado, qual que é a carne dessa maioria do povo, porque 40% dos negros são trabalhadores informais. No último ano, 50% das mulheres que se aposentaram por idade não contribuíram nem 16 anos. É impedir essas pessoas de se aposentar. Isso é inconstitucional, porque fere o artigo 7º da Constituição, que o ministro Fux já disse que era, inclusive, cláusula pétrea do direito à aposentadoria. É também ferir o princípio de vedação ao retrocesso. Senhor ministro, eu queria que o senhor respondesse por que o senhor ignora esses setores sociais, por que o senhor não apresenta para nós, se a crise é fiscal, uma proposta de geração de emprego e renda, por que o senhor queria que o senhor fosse mais explícito, o senhor defende
uma reforma tributária que taxe lucros, dividendos, patrimônios. E eu termino, nesse 1 minuto que me resta, senhor ministro, já dizia a minha mãe, diga com quem andas, que te direi de quem tu és, né? E, sinceramente, com todo respeito, por gentileza, pare meu tempo, Deputado, senhor presidente. por favor, peço que respeite a oradora. Senhor presidente. Restitui 10 segundos, por favor. E com todo respeito, senhor ministro, a atual lógica de repartição é uma lógica da ampliação de direitos, é uma lógica reconhecida como uma lógica que reduz desigualdades históricas. Entregar para a lógica da capitalização, senhor ministro, é entregar para os seus amigos banqueiros aquilo que hoje é direito. E eu queria que o senhor respondesse mais explicitamente, o senhor não fez ainda, qual que é o custo da capitalização? Será, para a transição para a capitalização, será que é por isso, senhor ministro, que o senhor quer trazer para essa casa a desvinculação total do orçamento para cobrir esse custo? E, por fim, nos 20 segundos que me restam, senhor ministro, o senhor deveria estar aí representando o povo, mas está sendo investigado por fraudes envolvendo logo os fundos de pensão que serão beneficiados por essa reforma. E vou entregar para o senhor um requerimento de informação da nossa bancada para que o senhor possa nos esclarecer. Agora, isso só se aplica a quem está acima do teto. Quer dizer, o sujeito está acima do teto, ele já está ilegal. E ele tem o direito de legislar para ele mesmo, dizendo que ele pode. E aí nós vamos buscar 22% dele, ele diz que não. Pelo menos a nossa obrigação é tentar. E é a isso que a gente se refere quando fala em privilégio. Né? Não pode quem legisla ou quem julga ter aposentadorias muito maiores do que a população humilde defendida por todo mundo. Então, tem que pensar nisso também. A garantia de capitalização, que são os bancos, se falou muito aqui de banco. O princípio inicial, se você criar um sistema de capitalização, é que não seja o banco. Não são os bancos que vão gerir. Não foram os bancos no Chile e não seriam os bancos aqui. São instituições especializadas, muito mais próximas desses fundos de pensão, com capital destacado, porque você não pode deixar o banqueiro se esconder atrás da desculpa que eu estou com dinheiro público. Qual é a grande desculpa que foi usada, inclusive, lá fora, durante essa grande quebra lá fora? Em vez de deixar o banco quebrar, se fosse o caso, e garantir os depositantes menores, em vez de garantir os maiores, quer dizer, o banco quebra, está cheio de dinheiro de gente que tem muito dinheiro lá, e o governo agora vai cobrar imposto de todo mundo para ficar garantindo fortunas que estavam dentro de um banco. Não é justo. Então, o que acontece? O banco não pode se esconder justamente atrás dessa desculpa. Não, eu estou com o dinheiro do povo, eu estou com o dinheiro da aposentadoria aqui, não pode deixar, eu não posso quebrar. Não, senhor. São totalmente separadas. Não pode, são capitais separados, destacados, são indústrias diferentes. Quem está jogando numa liga não joga na outra, é totalmente diferente. Então, só quero deixar isso claro, se houvesse o sistema de capitalização, ele não estaria nos bancos. Ele não estaria nos bancos. Ele está muito mais próximo, justamente, das observações que foram feitas antes aí, que funcionários estatais já sabem que tem fundos de pensão para proteger, etc. E por falar em fundos de pensão, e por falar em processo, e por falar em greenfield, é muito interessante, porque durante o roubo no atacado que houve no Brasil, o Brasil foi atacado com a maior ferocidade. E os recursos públicos foram dilapidados. Houve assalto, quadrilhas assaltando os recursos públicos, inclusive nos fundos de pensão, aparelhados, assaltados. Eu recebi a visita assim que foi instalada a Operação Greenfield, os interventores foram ao Rio me agradecer, porque os investimentos que tinham feito, ao contrário dos outros 48 fundos, que os fundos aqui tinham investido, os fundos de pensão, ao contrário dos outros que destruíram recursos, financiaram coisas equivocadas. A Greenfield vai mostrar isso, nós temos que aprofundar a Greenfield mesmo. Aliás, é uma ótima ideia, vamos aprofundar isso. Vamos fazer o que for possível para aprofundar esses trabalhos. É muito importante, porque é um tempo de clareza, é um tempo de transparência. Curiosamente,
Eu fui visitado por interventores para fazer o agradecimento de que dentro de 48, 50 fundos, o meu fundo tinha devolvido 2 ou 3 vezes o recurso que tinha investido comigo, defendendo o dinheiro dos servidores, defendendo a acumulação, um sistema de capitalização. Não é? Eu recebi essas visitas. Curiosamente, isso foi há 5 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo agradecendo, tanto que na hora que eu falei que ia lançar um outro sistema, todo mundo, não, queremos botar dinheiro com o senhor. Eu falei, não queremos agora, porque nós estamos indo buscar agora dinheiro privado, dinheiro não sei aonde, justamente porque estava esse rolo danado. Quando começou esse rolo todo, eu é que comecei a não querer. Não é? Mas eu tinha feito a minha parte. Eu sei onde eu estava e o que eu fazia nessa época. Eu espero que todos saibam, cada um responsável pelo que estava fazendo. E o que aconteceu, curiosamente, é que na hora que começou a campanha política, aí, curiosamente, começou tem um problema ali, tem um problema lá, não prosperou, porque não tem fundamento, mas é muito interessante o que a política faz com as pessoas. As pessoas perdem a noção do que é o Brasil, de que é o certo e errado, e começam a carimbar uns às costas dos outros. Eu tento não fazer isso. Eu me esforço muito para não carimbar ninguém. Para mim, todos, em princípio, são pessoas de bem, estão querendo fazer o melhor possível. Eu tenho atribuído o tempo inteiro ao perverso modelo econômico nosso essas disfunções que aconteceram. Elas não foram só na política, elas foram também na política, mas não foram só na política. As disfunções foram totais. Nós acabamos com 6 bancos, 5 grandes construtoras, hiperinflação 2 vezes, moratória externa, os juros mais altos do mundo, endividamento em bola de neve. E aí eu volto ao assunto que foi dito também, de banco e de plano real. O plano real, depois de 2 ou 3 grandes equívocos, foi congelamento de ativo, congelamento de preço, o Brasil foi para a hiperinflação 2 vezes. Finalmente, um grupo de economistas percebeu a importância da política monetária. Então, o plano real foi um belíssimo plano do aspecto monetário, mas ele foi absolutamente insensível do ponto de vista social, porque como ele não percebeu o problema que nós temos ainda hoje, que é o problema da falta de controle sobre gastos, é a dimensão fiscal, Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que assistiu o vídeo até o final e pedir para você comentar aqui abaixo o que você achou desse vídeo e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam quem são os deputados que são contrários a essa proposta de reforma da Previdência. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe sua opinião aqui abaixo para a gente promover um debate e inscreva-se no canal se não for inscrito. E até a próxima, pessoal.